Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. A indústria de biodiesel do Brasil, que é hoje um dos maiores produtores e consumidores mundiais do biocombustível, vem sofrendo com a alta ociosidade de cerca de 60%, enquanto o governo ainda não vê todas as questões equacionadas para um aumento da mistura obrigatória no diesel. Uma reivindicação que o setor apresenta há mais de um ano. A indústria do biodiesel deve faturar este ano cerca de 8 bilhões de reais. E ela já permitiu que o Brasil, em 2010, misturasse 5% de biodiesel no diesel. Meta que só deveria ser alcançada em 2013. Para debater o tema, convidamos os deputados Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Deputado Ariosto, como é que o senhor vê esse aumento febricitante no consumo do biocombustível? O senhor que foi um dos pioneiros aqui na casa em defesa do biocombustível, até como aplicação, como um emprego social. O biocombustível, no caso o biodiesel, ele nasceu aqui nessa casa. Não sei se lembra, tá? Assim, em 2004, nós trouxemos do Ceará uma mini usina de biodiesel, né, que estava processando óleo de mamona, óleo de babaçu, né, e demonstramos a viabilidade porque o professor da Universidade Federal do Ceará, que é o professor Expedito Parente, inclusive ele faleceu recentemente, e o Brasil deve muito a esse homem, né? E fizemos a demonstração. E lá no Conselho de Altos... Ele era químico, né? É um químico muito competente, né? E ele tinha patente do biodiesel e trouxe aqui a usina, nós fizemos a demonstração e tudo nasceu aqui. E, inclusive, o projeto de lei, que era do Conselho de Altos Estudos, né? Nós conseguimos encaminhar, mas o executivo, inclusive o presidente Lula, viu que era uma coisa tão importante que entrou já com a medida provisória e hoje o biodiesel é uma realidade. Agora, o que é que acontece? Um dia eu me encontrei com o presidente Lula, ele ainda é presidente, e ele disse, aí, deputado, nosso biodiesel está de vento em polpa, né? Eu digo, olha, é irreversível, essa tecnologia existe, já é dominada, mas não como inclusão social. Eu falei para ele, não como inclusão social. Porque nesse Brasil, de muitos Brasis, Tarcísio, uma coisa é uma região sul, centro-sul, e outra norte e nordeste. Então, a nossa proposta, eu digo, olha, esse é um projeto que cabe o grande, o médio e o pequeno. Então, o que está faltando dentro da minha visão, e eu não enxergo aqui... É uma ação do Estado. Não, eu não enxergo no governo. Nós chegamos a propor a criação de uma Secretaria Nacional de Biocombustíveis, para tratar de álcool, tratar de biodiesel, tratar de... ou então de energias limpas, energias apropriadas. Agora, o senhor sonhava com um plantio não, aí que beneficiasse pequenos produtores, não é? Exatamente isso. Aí o que é que eu fiz? Essa mini usina que nós chegamos a apresentar e demonstrar, né? Essa mini usina que nós conseguimos apresentar para o presidente Lula, e também para o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, a ideia era envolver aquela população que trabalha com o Bolsa Família, sair do Bolsa Família e produzir... Que representava uma ascensão social, né? Cada usina dessa ia produzir 3 mil metros cúbicos por ano, envolvendo 2 mil famílias. Depois eu queria falar em detalhes sobre o avanço desse projeto na área social. Deputado Valdir Colato, como é que o senhor vê o emprego crescente do biodiesel no Brasil? Como oportunidade de investimento e também emprego social? Tarcísio, nós que estamos ligados ao setor agropecuário, da agricultura, né? O deputado Ariosto tem razão. Todo esse trabalho do biodiesel começou lá em 2004, 2003, saiu um ótimo trabalho, inclusive aqui, que está encadenado por essa casa, deve estar na biblioteca aqui, colocando todo o processo, o estudo,
as pesquisas, os encaminhamentos para a questão legislativa e também para o Executivo fazer os seus trabalhos. Eu digo assim, Tarcísio, que quem tem um pedaço de terra... Santa Catarina também tem pequenos produtores que podem se beneficiar de um programa desse, né? Com certeza. Nós, inclusive, temos lá a questão do biodiesel da graxaria, dos animais, dos frigoríficos, que também pode ser feito biodiesel, né? Mas eu digo assim que quem tem um pedaço de terra hoje tem um poço de petróleo, né? Quer dizer, você está lá pegando energia renovável, do álcool, do biodiesel, porque todo ano você renova. E o Brasil hoje tem em torno de 50% de energia limpa, né? Que só o Brasil tem isso, eu acho que é importante. Mas, com certeza, o deputado Ariosto colocou a questão social do biodiesel, que foi um trabalho feito, o governo Lula implantou, buscando atingir o pequeno produtor, criando incentivos para que a indústria, onde tivesse mais de 70% de pequenos produtores, tive um incentivo fiscal, né? E foi criado isso, começou lá com pouca gente, hoje tem mais de 100 mil famílias envolvidas nesse processo e que deverá chegar a 500 mil lá em 2020, quando nós tivemos o B20, o B25, né? Hoje nós temos o B5 só, a mistura. Então, com certeza... E melhora a renda no interior do país, né? Com certeza. Eu diria que quando entrou o biocombustível na agricultura, a agricultura mudou a cara, porque nós ainda não temos aqui o uso de milho, por exemplo, para o álcool, como os Estados Unidos têm. Mas nós temos a cana, né? E temos como uma saída para os preços das commodities. Se você não tiver mercado, por exemplo, da soja, que você pode utilizar a canola, outros produtos, o girassol, você pode jogar para o combustível, né? Então, deixar de importar e um combustível mercado cativo. Com certeza, e renovável. Um grande mercado. E renovável. Todo ano você tem a multiplicação. Então, na agricultura você faz isso. No petróleo, por exemplo, você vai tirar, esgota os poços. Mas na agricultura não. Se você souber fazer com desenvolvimento sustentável, todo ano você vai ter um novo poço de petróleo, que é a soja, a canola, o girassol, o milho para produzir o álcool, que o Brasil ainda não utiliza, porque a cana é muito mais viável, né? menos custosa aqui para nós, porque o americano já subsidia isso lá. Então, eu acho que a agricultura se envolveu também nesse processo. E também estamos ajudando o meio ambiente, né? Isso que é importante. A agricultura brasileira está ajudando o meio ambiente. É só você comparar um carro abastecido por combustível fóssil, petróleo, né? E um por biodiesel, que menos poluente. O CO2 é diferente, menos poluente, é bom para todos nós. E nós temos a garantia. E o que nós temos de bom ainda no Brasil? Um clima que só o Brasil tem. Nós plantamos 12 meses por ano no Brasil. Quando você não planta sol no sul, o ano inteiro, né? Sol, chuvas, agricultor competente, né? Temos tecnologia. E você, quando não planta no sul, você planta no nordeste, planta no norte, tem clima todos os anos, todas as horas. Aqui no centro-oeste? Centro-oeste, lá fora, fica 6 meses lá, a Europa, os Estados Unidos e o Canadá embaixo de neve, né? Então é uma safra. Aqui nós temos até 3 safras por ano. Então nós temos um potencial enorme no biodiesel, como é o álcool, né? Que eu acho que é o segundo biocombustível que vai ter um sucesso, se expandir muito, desde que você coloque mais mistura no diesel, que nós temos hoje só 5%. E a Embrapa, com as 20%. pesquisas que realizou, viabilizou a terra do Centro-Oeste, que foi a Embrapa. A terra hoje, a terra do Centro-Oeste. Sim, e a Embrapa também tem Hoje o Centro-Oeste é a região mais promissora do mundo em termos agrícolas. Em índice de produtividade, as variedades que a Embrapa, por exemplo, criou de soja, agora o girassol, a canola, ela tinha lá, 20 anos atrás, o soja tinha 10, 12% de óleo. Hoje chega a 25%. Então, também aí na tecnologia trouxe mais conteúdo de óleo para você usar menos quantidade de produto para gerar mais óleo biocombustível. O que eu sinto falta, viu, se você perguntar quem é que cuida da política do biodiesel hoje no governo. É verdade. Eu não sei dizer quem é. Não está faltando uma órgão secretaria, um ministério. É um pouco no MEDIC, um pouco na agricultura, um pouco no saúde. É um pouco de tudo e ninguém cuida de nada. Né? Então, por isso que ocorre... por exemplo, ele tem o setor hoje tem uma potência instalada que só está em atividade, acho que 41%, né, da potência instalada para processar o biocombustível. Né? Então, esses outros 60% dá uma faixa de ociosidade muito alta, né? Se ele dá hoje o Brasil deve consumir cerca de 50 milhões de metros cúbicos, de metros cúbicos, né, de diesel, 50 milhões. Se a gente fizer
se a gente fizesse o B20 daria 10 milhões. 10 milhões é o que o Brasil importa. Porque o Brasil não tem autonomia de diesel, não tem autonomia de diesel. Ele só produz 41 milhões. Não é autossuficiente. Não, ele só produz 41 milhões, importa 9, eu estou falando assim números mais aproximados, né? E consome 50 milhões. Então, se a gente fizesse o B20, nós substituiríamos a importação. Mas para fazer o B20, a gente tem que avançar na pesquisa e no desenvolvimento do motor diesel, porque precisa de algumas alterações do próprio motor diesel, mesmo misturado. Quando você tem um valor acima de 10%, ele já tem que fazer algumas alterações, adaptações nos motores. Então, está faltando alguém se preocupar com isso. Mas eu queria voltar à questão social, que para mim é uma questão que a gente tem que estar sempre presente, essa questão na discussão. O Brasil hoje, Tarcísio, é a 7ª potência do mundo em PIB, mas em IDH ocupa a 71ª posição, é o 71. A distribuição social da renda é muito desigual. Está muito concentrada, né? Nós temos aí um IDH de 71 entre os países, porque o IDH cuida de quê? Da educação, da renda e da saúde. Então, nós temos ainda um número de miseráveis significativos que estão nas regiões mais deprimidas, Norte e Nordeste. É por isso que eu disse, nesse Brasil tem muitos Brasis. Então, quando a gente chegou e fez uma proposta, na época o ministro Patrus Ananias, que ele até disse, você está mostrando a porta de saída do Bolsa Família. O que é a ideia? A ideia, se a gente levasse aquelas mini usinas, a proposta que eu levei é o seguinte, se cada estado, a gente colocasse do Nordeste 40 mini usinas, mais de esmagamento para processar o óleo e entregar a quem vai fazer a etapa que é a transesterificação, o refino, né? Então, se a gente colocasse 40 unidades por estado, como são 10 estados, seriam 400 unidades de mini usinas. Só que cada unidade dessa, você envolve 2.000 famílias. Então, eu estou com 800 mil famílias, né? Quase 1 milhão de pessoas. Para produzir o que seria 1,5 milhões de metros cúbicos, Deputado, a sua proposta é excelente. As pequenas usinas criadas nos locais para ver esses nichos de pobreza. Para aumentar a IDH. O que nós temos, Tarcísio, hoje no Brasil? 37 pequenas empresas que estão produzindo o biodiesel. E qual é o problema dessas empresas? Quando você produz o biodiesel, o governo compra esse biodiesel, né, através de pregão, e vai para as empresas para fazer as misturas. E quando você chega nesse pregão, essas pequenas indústrias não estão conseguindo vender porque não conseguem concorrer com uma Petrobras, com uma grande petroleira. E ficam com esses produtos em estoque. Então, eles não podem adquirir mais produto desses pequenos agricultores porque eles ficam estocados com esse biodiesel porque não conseguem concorrer no pregão. Então, dinheiro imobilizado. Exatamente. O que nós estamos pedindo? Que se reserve uma cota de 20% a 25% nos pregões para as pequenas indústrias, para elas exatamente ter o mercado de escoamento desse produto, para eles poderem comprar o produto das pessoas que são pequenos proprietários, e até 70% eles são pequenos proprietários, que essa é a condição para que eles sejam pequenas indústrias e tenham um subsídio ou a retirada de imposto, por exemplo. Então, essa é uma grande luta que nós estamos fazendo. Tem uma frente parlamentar agora criada aqui nesta casa, né? Com o senador Cid Amaral, com o Jerônimo do Rio Grande do Sul, e nós fazemos parte também, para buscar a proteção dessas pequenas indústrias, porque elas dizem, olha, eu produzo, compro lá, mas não consigo vender, então ela está estocada. E ela vai quebrar ou vai ser engolida pelas grandes empresas. Então é uma luta que nós temos que fazer, porque ela está lá no interior, naquele local que precisa estar. E não nos grandes centros, né, que é a grande indústria petroleira, que está entrando muito forte nessa área, inclusive com compras de terras brasileiras, que está uma discussão aqui para fazer a compra de terras para os estrangeiros. Ele vai lá, compra a usina e compra as terras também que estão como patrimônio da empresa. Então, nós estamos aí com uma polêmica, deverá sair um ato do governo, o Congresso se manifestar, para ver como é que nós vamos administrar isso, né? A compra de terra para os estrangeiros através de empresas, que são essas grandes empresas de petróleo, que compram a indústria aqui pequena, de álcool ou de biodiesel, e acabam, então, concentrando esse processo, que não é a realidade.
a função que o deputado Ariosto fala, social dessas usinas, pequenas usinas que estão lá nos locais que tem que desenvolver, né? Como eu faço parte dessa frente, eu ia até propor para nós da frente do biodiesel, vamos trabalhar num projeto de lei para fazer essas coisas, né? Com certeza. E pressionar, porque a frente ela é suprapartidária. Claro. E esse Agora, que num programa colocou, de caráter social, pode-se recorrer às linhas de financiamento do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem muito dinheiro, né? E Tarcísio, tem uma coisa importante hoje. O juro subsidiado, né? Mas tem uma coisa importante hoje, que um projeto desse precisa também de assistência técnica, né? A extensão tem que estar presente lá, a transferência do conhecimento. Precisa também definir um programa de pesquisa para melhoria das variedades de oleaginosa. A Embrapa pode entrar nisso. Por exemplo, até hoje nós não conseguimos melhorar a produtividade da nossa mamona. Mamona, né? que é um óleo de excelente qualidade. E ninguém está pesquisando. Então, eu sempre disse, olha, nesse programa precisa enfrentar mesmo a questão da pesquisa, né, do desenvolvimento tecnológico e da extensão. A extensão é que chega lá na ponta, é que faz a transferência. Mesmo a palma, né, deputado, que está aí, que não está bem, está sendo pesquisada. Né? Tem um pinhão manso que está chegando aí. E pinhão, também. Diversidade de produtos, então, de matéria-prima. Pinhão lá no sul. Exato. Então, e esse pinhão manso é uma outra variedade que seria uma leguminosa, né, que tem um alto teor de óleo, e ela tem alta produtividade, mas ainda a pesquisa e a Embrapa tem que se debruçar em cima disso para exatamente criar alternativas. Onde você tem um clima, onde tem uma atividade econômica, onde tem uma cultura de outro tipo de empreendimento, para que tenha a matéria-prima para essas indústrias. As indústrias, na verdade, estão instaladas. O que elas precisam agora é ter mercado para vender o produto, porque não adianta ela receber o produto do agricultor lá, esmaga e depois não consegue colocar o óleo no mercado. Ela vai quebrar ou não vai ter condições de repassar esses recursos para lá. Então, acho que essa é a grande luta, e eu fico feliz aqui, o deputado Ariosto está na frente parlamentar, no biocombustível aí, porque nós vamos trabalhar esse processo. Eu acho que é um grande nicho de mercado e uma grande riqueza para o Brasil. Você veja, a quantidade de terra que nós temos, o solo e o clima, os nossos agricultores. Nós temos o mercado que é um patrimônio do país. E vamos enfrentar os árabes aí com o petróleo fóssil do mundo. Eu acredito, viu, deputado, muito mais nos nossos biocombustíveis do que no pré-sal. Sabe por quê? Porque uma vez teve um professor da USP que fez uma palestra aqui no Conselho de Altos Estudos, e eu perguntei se o meio ambiente ainda aguentava queimar esses milhões de toneladas de petróleo. Né? Porque o biodiesel é uma energia limpa, ela tem 80% menos poluente do que o diesel. Então, é energia limpa. E ele me respondeu assim, deputado, a idade da pedra acabou, não é porque faltou pedra, não. Então, ele quis dizer com isso que a idade do petróleo vai acabar e o petróleo vai ficar lá embaixo. Porque as energias limpas estão surgindo, os carros elétricos estão aí, a nossa matriz de transporte tem outra coisa, vai o transportar. petróleo do pré-sal é a grandes profundidades. 7 mil metros. O custo de cada barril vai ser muito alto. E nós não dominamos ainda. E nós não dominamos ainda essa tecnologia, não. Não dominamos. Daqui a 10 anos pode ser que a gente domine. A sobrevivência do pré-sal, dentro da minha visão, vai ser uns 20 anos. Porque o avanço tecnológico é uma coisa presente e crescente. Agora, eles estimam em 100 bilhões de barris as reservas lá. Você acha que os Estados Unidos, que não tem petróleo, não está investindo em pesquisas de energias limpas? Claro que está. Está, muito. Os Estados Unidos hoje estão buscando a energia de terceira geração, que é a energia da celulose. Tanto no álcool como no diesel. Eles já têm o diesel, por exemplo, da cana do milho. Nós estamos agora com a tecnologia do biodiesel da cana de açúcar. Nós já temos aqui no Brasil. Mas a terceira geração, qualquer tipo de celulose, folha, capim, qualquer tipo de árvore, se transforma em álcool. Já essa tecnologia tem. Ainda está um pouquinho caro a exploração. Eu visitei uma usina nos Estados Unidos, eles têm a tecnologia dominada. Nós também temos, mas ela é mais cara. Então, quando nós partimos para essa questão, inclusive ambiental, né? O pessoal briga tanto aí. Quem que briga porque o CO2 expelido pelos carros todos os dias que nós pegamos lá, ligamos o carro, cada um de nós faz isso, né? Esse é o grande poluidor do planeta. Agora, quando nós pegamos energia limpa, renovável todo ano, que você vai lá, planta a cultura de novo, isso é uma maravilha. Quando a gente lembra que lá no pré-sal tem 100 bilhões de barris, o custo é alto,
Mas tem mercado, porque o dólar está o quê? O dólar está em $80 o barril, não é? 80 a 100. Mas, o Tarcísio, quando vem tecnologia nova, se lembra dos rádios a válvula, né? Depois chegou o transistor e saiu, né? Atravessando tudo, né? E outra coisa, eu acredito muito nesse programa, porque hoje a extensão é importante nesse processo. E nós estamos defendendo lá no Ministério da Ciência e Tecnologia e do MEC, com a entrada dos institutos federais, hoje eles estão presentes em 400 municípios. E até o final do governo da Dilma vai ficar em 600 municípios. Então, se a gente colocar em volta de cada instituto 5 CVT, são Centros Vocacionais Tecnológicos, lá na ponta, você chega a 2.000 municípios fácil. Então, Tarcísio, isso aí é uma maior revolução na área da extensão. Então, esses professores que vão estar lá na ponta, porque hoje, antigamente, eles só estavam na capital, hoje eles vão entrar do interior dentro. E esse time aí poderia dar um suporte muito grande ao programa de energia e principalmente a questão do biodiesel, observando a vocação da região. Nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Valdir Colato? Não apenas, Francisco, que eu acho que nós temos que aproveitar esse potencial que é o Brasil. Nós só exploramos 6% do nosso território na agricultura. Veja o potencial que nós temos. Se nós dobrássemos isso, nós temos biocombustível para o mundo. E todo mundo quer importar esse biocombustível, até por uma questão ambiental que está se pregando hoje, que está na moda, né? Então, eu acho que o Brasil é realmente o país do momento que pode fazer a diferença, inclusive não depender mais do petróleo, das brigas lá dos árabes, né? Por ter o poder do petróleo. Nós temos aqui o sol, a água e o solo e o nosso produtor. E tem uma reserva de 100 milhões de hectares aí. Com certeza. Uma reserva só de estratégica. O Brasil é um dos poucos países que ainda tem terra agricultável para ser explorada. A China não tem mais nada, a Índia não tem mais nada, os outros países pouco. Então nós temos Estados Unidos já exploraram tudo. A China está perdendo terra rural para a área urbana, né? A Índia também não tem mais nada. O Brasil tem aí 200 milhões de hectares para explorar. Nós plantamos hoje no Brasil só 50 milhões de hectares, 1% é cana-de-açúcar, 1% do território brasileiro. Então, veja aí, a soja é a mesma coisa. Então, acho que nós temos aí tudo por fazer. Eu acho que o biocombustível será a grande saída. Mais uma vez, o Brasil sai na frente desse processo. Quer dizer alguma coisa, deputado? Só para dizer que esse programa foi muito importante e queria aproveitar aqui a presença do nosso deputado, porque a gente poderia aproveitar a ideia da frente parlamentar em defesa do biodiesel, né? Trabalhar nessa linha de uma lei que venha disciplinar, principalmente essa parte de compra de comercial, e, se possível, avançar com um projeto de indicação de criar no país a Secretaria Nacional de Biocombustível, para tratar desse programa que eu considero um dos programas mais importantes para o desenvolvimento do país. Tem a Agência Nacional do Petróleo, por que no biocombustível? Seria a coisa mais importante do país, porque esse programa emprega gente do campo no centro e a capacidade dele de mobilização de emprego é muito grande, tá? Falta só uma coordenação central. Foi um programa muito bom. Eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.